De volta a Brasília, em pronunciamento na tarde de ontem, Deltan Dallagnol disse que a decisão do TSE foi motivada por vingança. Acompanhe os detalhes na reportagem de Bruno Pinheiro. Ao lado de vários parlamentares com placas e cartazes, o agora ex-deputado Deltan Dallagnol disse nesta quarta-feira que foi alvo de vingança com base em inelegibilidade imaginária ao ter seu mandato de deputado federal cassado em decisão unânime do TSE. Eu fui cassado por vingança. Eu fui cassado porque eu ousei o que é mais difícil no Brasil: enfrentar um sistema de corrupção, os corruptos mais poderosos no país, porque eu ousei me unir a tantos brasileiros que quiseram se erguer contra um sistema de corrupção em relação ao qual todos estão cansados e querem virar essa página. Dallagnol foi eleito com 344 mil votos no Paraná na eleição do ano passado e disse nesta quarta-feira que não se arrepende de ter combatido a corrupção. Eu jamais vou me arrepender de ter combatido a corrupção no Brasil. Jamais. Aqui no Congresso eu combati o bom combate com orgulho, com honra, ao lado desses parlamentares que vocês veem aqui na frente. E nós vamos seguir lutando. O cargo é apenas um instrumento para lutar por transformação. Agora o principal é a voz dos brasileiros que estão conosco. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já pediu à consultoria jurídica da Casa que avalie como deve proceder após o TSE determinar a cassação do deputado federal Deltan Dallagnol. A Câmara ainda não foi notificada pelo TSE da decisão, mas quando o procedimento for formalizado, Deltan já estaria impedido de exercer o mandato de deputado, mesmo que apresente recursos. O deputado cassado ainda pode recorrer ao TSE e ao STF. O jurídico da Câmara irá avaliar se cabe esperar o trânsito em julgado quando não há mais recursos para apresentar e qual procedimento adotar com a vaga aberta pela cassação de Dallagnol. Diogo Schelp, você vê algum fundamento quando Dallagnol diz que foi cassado porque ousou enfrentar a corrupção? Pode ter tido perseguição nessa decisão? Adriana, sem dúvida existiu no ambiente político brasileiro uma vontade muito grande de se vingar daqueles que fizeram parte da força-tarefa da Lava Jato, dos procuradores, juízes. Essa vingança agora vem na forma de política porque alguns deles entraram para a política, né? Saíram das suas carreiras e entraram para a política. Agora, a decisão do TSE em si realmente é uma decisão muito polêmica e tem sido questionada por muitos juristas, pelo motivo de que o processo administrativo, que segundo a ficha limpa, a lei da ficha limpa, deveria existir para que ele pudesse ser cassado, não estava valendo, quer dizer, não estava em andamento esse processo administrativo que, segundo o TSE, poderia vir a acontecer. Quer dizer, é como se o Dallagnol tivesse sido cassado na intenção ali, na opinião dos juízes, dos ministros do TSE, por algo que poderia acontecer. E isso é algo bastante estranho, segundo alguns juristas, inclusive ex-ministros do STF, que opinaram sobre o assunto. Então, cassar um deputado ou cassar qualquer político eleito deve ser a exceção, não a regra. E fazer uma interpretação tão liberal, digamos assim, ou ampla, né, expansiva da lei para poder cassá-lo realmente é algo preocupante. Capês, é importante te ouvir por causa dessa área jurídica. Inclusive, o presidente da Câmara, Arthur Lira, estaria consultando os integrantes jurídicos da Câmara para saber qual decisão ele deve tomar. E também tem a questão política, porque isso pode respingar em outros ex-integrantes da Lava Jato, como o hoje senador Sérgio Moro. Bom, como lembrou bem o Diogo Schelp, o ambiente não está bom para os ex-integrantes da Lava Jato que entraram na política. Esse julgamento é chamada bola dividida. Deixa eu explicar mais ou menos o que é isso. O Deltan Dallagnol respondia, em 2021, a 15 procedimentos investigativos. Procedimentos no Conselho Nacional do Ministério Público. Se esses procedimentos se transformassem em processos administrativos e ele pedisse exoneração com processos administrativos em andamento, ele estaria inelegível. Então, o que ele fez?
no dia 3 de novembro de 2021, ele pediu exoneração antes que os procedimentos, que eram investigações, virassem processos administrativos. Então, ele pediu exoneração para ficar fora do alcance da ficha limpa. Não estou dizendo que esse foi o intuito, mas ao pedir exoneração, ele fica fora do alcance da ficha limpa, porque ele não fica com processos administrativos pendentes. Pede exoneração, os procedimentos ainda não tinham virado processos e foram extintos. Muito bem. Aí ele vai, registra a candidatura em agosto. Qual foi a tese do Tribunal Superior Eleitoral? Fraude à lei. Ele pediu exoneração para evitar se colocar numa situação de inelegibilidade. Ele pediu exoneração para evitar que os procedimentos virassem processos e ele se tornasse inelegível. Qual é o ponto que eu quero chamar a atenção? Você deve aferir as condições de elegibilidade do candidato no momento do registro da candidatura. E o fato é que no momento do registro da candidatura não havia nenhuma condição de inelegibilidade. Na verdade, o que foi feito foi uma projeção. Olha, eu acho que ele pediu exoneração para evitar os processos administrativos, o que até é possível, para poder se colocar numa condição de elegível. Essa ilação é que eu acho, digamos assim, um pouco extensiva, porque ele pede exoneração em novembro de 2021, pensando em sair candidato em agosto de 2022, então é um pouco subjetivo isso. É evidente que pesou, claro, como disse o Diogo Schelp, um ambiente que não está nada bom. Quando a bola é dividida, a interpretação pende contra se o ambiente não é bom. E mais um detalhe, ele fica inelegível por 8 anos, a partir do término desse mandato, que ainda tem aí 2, 3 anos para se encerrar, fica inelegível, não pode disputar nenhuma outra eleição e, a princípio, caberia embargos de declaração do recurso para aclarar a decisão e ainda recurso extraordinário. Mas o TSE está entendendo que a execução é imediata, ou seja, comunicada à Câmara, ele deixará o cargo de deputado federal.